noite então a todos a esta nossa catequese sobre a Fratelli Tutti, encíclica que o Papa publicou há pouco tempo e pronto, e tem sido assim uma espécie de lufada de ar fresco, mas um bocado desconcertante. E por isso acho que podia ser uma ótima oportunidade de aproveitar estes dias e sobretudo com as normas agora de contenção em que nem sequer podemos ser do nosso conselho, aproveitar isto, mais uma vez aproveitar estas dificuldades como oportunidades para aprofundarmos o nosso conhecimento da fé, mas ao mesmo tempo aproveitar esta oportunidade tão grande que temos um Papa que, bem, como todos os outros, mas este com uma incidência muito mais forte, vai falando de coisas que estão mesmo à baila no dia-a-dia das nossas sociedades. Agora, aqui o grande desafio é, mais do que falarmos de uma série de conceitos muito ordenados, a dizer o Papa disse isto e disse aquilo, ao qual vocês me podiam dizer no final, mas para isso basta ir ao apostolado de oração e comprar a encíclica e lê-la. Acho que aqui o desafio é, sobretudo, como é que nós fazemos com que a proposta do Papa se transforme para nós num motivo de pensarmos na nossa vida diária, aqui, em Braga, onde quer que estejamos, e termos uma boa conversa em família, uma boa conversa para aprender alguma coisa, para irmos falando acerca destas coisas. E pronto, e foi um bocado neste sentido que preparamos a catequese de hoje à noite. Com a colaboração de várias pessoas e vários dos animadores das GVX. Vou então compartilhar a tela e vamos dar início a esta magnífica apresentação. Pronto, então a Fratelli Tutti, como vos dizia, é mesmo o centro da nossa apresentação esta noite, desta catequese de GVX. Fratelli Tutti, como todos sabem, quer dizer todos irmãos, e que é uma expressão que o Papa Francisco recolhe de São Francisco de Assis. Nós, para falarmos juntos sobre isto, vamos seguir aqui uma pequena ordem de trabalhos, uma pequena metodologia, que vai consistir no seguinte: vamos começar com uma oração inicial, depois vamos ouvir um breve testemunho que nos vai ajudar a perceber em contexto situações de reconciliação. Para a seguir termos um tempo de grupos em salas Zoom para partilha e conversa. E finalmente vamos ter um tempo para uma breve catequese que, como vos dizia, não tem tanto o objetivo de vos expor 1000 conceitos, mas se calhar de ajudar a iluminar coisas que nós já vivemos e que têm a ver com a encíclica do Papa. E no final vamos terminar com uma breve oração que é retirada da própria encíclica Fratelli Tutti, que vem no final. Então vamos começar com esta pequenina oração, servindo-nos aqui da oração de São Francisco de Assis. Então podemos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar.
de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado, sino en consolar, en ser comprendido, sino en comprender, en ser amado, sino en amar. Hazme instrumento de tu paz, porque dando siempre se recibe, perdonando se alcanza el perdón, muriendo se va la vida eterna. Hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de Vamos então pedir a Jesus que esteja esta noite connosco, que nos ajude a sair daqui com um desejo maior de sermos seguidores dele, com mais alegria, para podermos acompanhar Jesus com a nossa vida, crescer na amizade uns com os outros, em família, e nunca perdermos um coração capaz de estar atento àqueles que vivem pior do que nós e mais necessitados do carinho e do conforto que Deus nos ensina a partilhar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, então depois desta pequenina oração, vamos passar para ouvir uma pequena partilha e convidamos o padre Rui Fernandes, que é um jesuíta que muitos de vocês conhecem, que é de Santarém e que, ligado a este tema da Fratelli Tutti, que fala tanto da necessidade de nos reconciliarmos e de vivermos em amizade social, como diz o Papa, que é assim uma expressão estranha, mas que depois vamos tentar desconstruir ao longo desta noite. E o Rui vai nos ajudar a falar acerca deste tema, que é fazer as pazes. E como alguém que viveu em Timor-Leste e no Líbano, que são lugares conhecidos por ter havido alguma violência e necessidade de reconciliação, ele vai nos ajudar e dar-nos aqui umas pistas muito boas. Vamos ouvir. Olá, como estão? O meu nome é Rui e neste momento vivo na cidade de Beirute, no Líbano, que é um pequeno país que fica perto de Israel, a terra de Jesus, a Jordânia, a Síria. Se calhar alguns já ouviram falar destes países. Tenho 37 anos, sou jesuíta e venho de Santarém. E olhem, estes senhores são os meus pais e estes 3 cidadãos, estas 2 senhoras e este senhor são os meus irmãos e vão estar aqui connosco nesta conversa. Esta é uma fotografia tirada de uma cidade muito perto do país onde eu estou, tirada na Síria, uma cidade muito bonita, que agora, infelizmente, está um bocado destruída. Bom, pediram para falar de reconciliação, que é como quem diz, fazer as pazes. Mas, em primeiro lugar, porquê é que as pessoas se chateiam umas com as outras? Não sei se já repararam, mas é mesmo fácil as pessoas ficarem chateadas. E às vezes dá uma trabalheira fazer as pazes, pedir desculpas. Olá.
fiz uma pequena lista de coisas que às vezes me chateiam. Se calhar também vos chateiam a vocês. Olha, chateia-me quando a minha equipa perde e quando alguém diz mal da minha equipa. Chateia-me quando alguém fala mal dos meus pais, ou da minha família, ou dos meus amigos, ou das coisas que eu gosto. Também me chateia quando alguém goza comigo, quando alguém faz pouco de mim. Não sei se também se ficam chateados com isto. Claro, depois às vezes também nos chateamos com coisas mais pequenas. Por exemplo, ter de ficar em casa agora com a Covid é uma chatice. Agora começou a chover, uma chatice, não podemos sair. Quando toca o despertador de manhã, não sei, não falo por vocês, mas falo por mim, é uma chatice. E depois quando nos interrompem, quando estamos no meio de uma coisa mesmo importante, não se faz. O que é isso de estar chateado, não é? Quando ficamos chateados ou aborrecidos, sentimos e pensamos várias coisas. Olhem, ficamos incomodados. Depois ficamos mesmo irritados, muitas vezes. Às vezes sentimos medo quando alguém nos provoca ou nos intimida. Às vezes sentimos indefesos. Depois começamos a pensar, aquela pessoa não presta. Começamos a sentir desconfiança dela. E depois começamos a sentir desconfiança de todas as pessoas que são parecidas com ela. E claro, tentamos evitar essas pessoas, porque afinal não gostamos delas. Sabem, é natural sentirmos e pensarmos estas coisas. Até porque temos uma boa razão para isto. Estas pessoas fizeram-nos mal, magoaram-nos. Mas apesar de tudo, na maior parte dos casos, é possível resolver estes problemas. Aproximamos-nos, conversamos, explicamos o que aconteceu, alguém pede desculpas e já está. Mas nem sempre é assim tão fácil. E para vos explicar isso, vou contar histórias de 2 países que conheço mais ou menos bem. A primeira é sobre Timor-Leste. É um país que fica do outro lado do planeta, perto da Austrália, se calhar já ouviram falar, ou da Indonésia. São países muito grandes. Timor é um país, uma ilha muito pequenina, que fica ali no meio destes gigantes. E é um país muito bonito, umas paisagens incríveis, tem montanhas espetaculares, florestas com árvores gigantes de 20 ou 30 metros cada, e as praias parecem que foram assim inventadas para um filme de Hollywood. Mas claro, as pessoas dizem sempre, o melhor de tudo, o melhor de Timor, são as pessoas. As pessoas vivem em casas simples, têm um estilo de vida tranquilo, gostam muito de dançar, gostam muito de cantar. Os timorenses são ótimos contadores de histórias. Passam noites a contar anedotas, a inventar histórias antigas, novas. São muito divertidos. Mas apesar de terem um país muito bonito e deles próprios serem muito pacíficos, a história de Timor é complicada, é difícil. Tem muitas guerras e conflitos. Pronto. É complicado. Algumas guerras começaram entre os timorenses. Sabem, o país tinha muitos pequenos reinos e de tempos a tempos as pessoas de um reino ficavam chateadas com as pessoas dos reinos vizinhos e depois o caldo entornava-se a sério. Assim um bocado como nós e os espanhóis, estão a ver? Mas as guerras piores começaram quando pessoas de outros países chegaram a Timor. Sabem, a ilha fica numa zona de passagem de navios e Timor tinha produtos muito valiosos que eram bons para o comércio. E por isso, pessoas de outros países gostavam muito de ir a Timor para fazer negócio. Principalmente nós, os portugueses e os holandeses, que vêm lá daqueles países do norte da Europa. Durante muito tempo, as coisas correram mesmo bem. Os timorenses gostavam muito de nós gostávamos e gostamos muito deles. Mas depois as coisas complicaram-se. Sabem, alguns comerciantes portugueses queriam aumentar os seus negócios e começaram a criar problemas. Primeiro, começaram a dizer mal dos timorenses. Diziam, esses tipos são uns preguiçosos, não querem trabalhar. Os timorenses pensavam, calma aí, isto é a minha terra. Porquê é que este estrangeiro se está a meter comigo? Depois, para obrigar os timorenses a fazer o que eles queriam, estes comerciantes começaram a fazer escravos. E quando os timorenses começaram a protestar, puseram os timorenses em prisão. Já estão a ver? Isto chateou muito a população. É verdade que os timorenses sabiam que a maioria dos portugueses eram seus amigos e queriam defendê-los. Mas apesar disso, todos sabiam que o que aqueles comerciantes estavam a fazer era uma grande injustiça. Olha, infelizmente a história não se fica por aqui. Não sei se já ouviram falar de uma guerra mundial. Já tivemos 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi invadido por tropas japonesas que destruíram quase tudo. Estão a ver, o Timor é um país mínimo, as pessoas tinham uma vida muito simples, não tinham... O exército português era muito pequenino, portanto não tiveram hipótese. Os japoneses chegaram e
Aquilo foi uma catástrofe. Mas esperem, se acham que isto já foi mau, ainda não sabem a metade. É que nos anos 70, em Portugal, estávamos a festejar o 25 de Abril, e nessa altura, Timor foi invadido por um dos seus vizinhos gigantes, a Indonésia. Durante quase 25 anos, as tropas indonésias fizeram a vida dos timorenses num verdadeiro inferno. Tudo para tentar forçar Timor a tornar-se parte da Indonésia. Hoje, pensa-se que durante aqueles 25 anos, as tropas indonésias terão matado cerca de 1/3 da população. Ou seja, em cada 3 amigos, um morreu por causa das tropas indonésias. Muito, muito grave. Quando eu cheguei a Timor, ainda toda a gente se lembrava do tempo da invasão da Indonésia. Algumas pessoas até se lembravam das coisas que os avós lhes tinham contado do tempo dos japoneses e dos portugueses. Ouvi coisas muito duras sobre o que aquelas pessoas viveram e sofreram ao longo de pelo menos 100 anos. Depois na minha cabeça muitas vezes pensava, o que é que será que os timorenses pensam dos indonésios e dos japoneses e de nós, portugueses? Se há pessoas que têm razões para estar chateadas com outras, são os timorenses. Olha, vejam só isto. Na minha comunidade, em Timor, vivia eu, que sou português, vivia um jesuíta japonês chamado Ura, e vivia o padre Dibia, que era indonésio. Estão a ver? Um português, um japonês, um indonésio a viver em Timor. Acham que os timorenses nos trataram mal? Podiam, não é? Afinal, os 3 vínhamos de países que tinham magoado muito Timor. Os nossos antepassados tinham ferido os antepassados dos timorenses. Mas não, nunca nos trataram mal. Pelo contrário, eram muito nossos amigos. Convidavam-nos para jogar futebol, para irmos às festas de família, para churrascos, para ouvir música, para beber café. Sempre nos trataram com imensa amizade e respeito. A pergunta é, como é que os timorenses foram capazes, apesar de terem todas as razões para estarem chateados, como é que eles foram capazes disto? O que é que vocês acham? A segunda história é sobre o Líbano, que é este país onde eu estou a viver. O Líbano é um país muito, 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 muito bonito. Podem procurar no Google. Mas, como os vossos pais podem confirmar, o Líbano tem uma história, no mínimo, complicada. Apesar de tudo, eu vou tentar fazer o meu melhor para vos explicar esta complicação em menos de 2 minutos. Estão preparados? Vamos a isto. Imaginem 4 famílias. Não uma daquelas famílias pequenas que vivem... Não. Aquelas famílias grandes que precisam ter beliches em casa para toda a gente dormir. Estão a ver? Essas famílias mesmo gigantescas. Agora pensem, cada família é diferente. Não é? Então, vamos ver. Uma destas famílias gosta de montanha e de ski. Os seus avós gostam de viajar até França e gostam muito de queijo. Todos são cristãos, comem carne, bebem vinho e gostam muito de chocolates. A segunda família gosta de praia. Os seus avós gostam da Arábia Saudita e são bons a fazer negócios. Todos são sunitas, não comem carne de porco, não bebem vinho e passam um mês por ano em jejum, mais coisa, menos coisa. A terceira família gosta de viver nos vales, no interior. Os seus avós gostam de um país chamado Irão e são muito bons agricultores. Todos são xiitas, mas também não comem carne de porco, nem bebem vinho. A quarta família gosta de viver à beira-mar, mas umas vezes é obrigada a viajar, forçada a viajar. Os seus avós gostam de viver nos Estados Unidos da América e são ótimos comerciantes e há vários bons cientistas. Todos são judeus, não comem carne de porco, não bebem vinho e gostam de comer pão ázimo. É assim um pão sem fermento. Vocês já estão a ver. Agora imaginem isto. Famílias grandes. Não é fácil alimentar uma família grande. Às vezes é difícil arranjar trabalho, é difícil arranjar dinheiro. E as coisas são ainda mais complicadas quando se vive numa aldeia pequena. Agora imaginem. É mais difícil ter um negócio. E depois, numa aldeia, toda a gente sabe da vida de toda a gente. Cada família começa a olhar para os vizinhos e começa com desconfiança e começa a dizer eles são diferentes de nós, não comem as mesmas coisas, não têm as mesmas festas, não têm os mesmos amigos e se calhar até são mais ricos do que nós. Estão a ver, o Líbano e esta região do mundo, chamada Médio Oriente, é como uma aldeia onde vivem 3 destas grandes famílias. Aqui só temos 3 destas grandes famílias. Quando conhecemos cada família em separado,
vemos que são muito simpáticas e muito acolhedoras. Vamos à casa de uma destas famílias, a família dos cristãos, são muito simpáticos. Vamos à casa dos sunitas, são muito simpáticos. Vamos à casa dos xiitas, são muito simpáticos. Mas quando se juntam estas famílias, então é aí que começam os problemas. Porquê é que se chateiam tanto umas com as outras? Será que é porque têm amigos diferentes? Será porque têm comidas ou tradições diferentes? Será que é porque acreditam em coisas diferentes? Será que é porque umas são mais ricas do que as outras? Sabem, é difícil dizer. Mas apesar destes problemas, os libaneses são espetaculares. Uma prova disso foi a maneira como reagiram a uma situação muito grave. Peçam aos vossos pais para ver o que aconteceu no Líbano, em Beirute, no último verão, em agosto. Em agosto passado, aqui em Beirute, houve uma grande explosão. E esta grande explosão feriu muita gente, destruiu uma parte muito grande da cidade. Perante a tragédia, as pessoas decidiram pôr as suas desconfianças atrás das costas e ajudaram-se umas às outras. As 3 famílias vizinhas, estão a ver, foram capazes de se juntar e mostrar que, apesar das diferenças, sabem e podem ser amigas. O que tenho percebido com estas minhas viagens é que realmente é mesmo fácil ficarmos chateados uns com os outros e que às vezes nos magoamos a sério. Também tenho percebido que estas feridas podem ser muito complicadas e difíceis de resolver. As feridas mais difíceis são as feridas partilhadas, onde já não sou só eu a estar chateado, mas sou eu, é a minha família, são os meus amigos, é o meu país. Todos estamos chateados com alguém ou com alguma coisa. Também tenho percebido que estas feridas têm consequências difíceis. Tornam-nos desconfiados, geram situações de injustiça muitas vezes e por vezes criam situações de violência. Por vezes, como no Líbano, as tragédias acabam por unir as pessoas. Mas talvez o ideal fosse o mundo. O ideal seria se o mundo fosse capaz de imitar Timor, onde as pessoas decidiram que, apesar de tudo, é melhor partilhar chá, café, histórias e fazer as pazes com quem nos magoa. A minha pergunta agora é: e a ti e a nós, o que é que nos chateia? Como é que lidamos com isso? Como é que fazemos as pazes? Então, neste momento, a proposta é que nos dividamos em grupos e vamos ter aqui um pequeno tempo para conversas entre nós. Está bem? Até já! Muito bem. Então, já tivemos o nosso tempo de partilha. Agora vamos ter aqui este tempo, podemos dizer, uma breve catequese. Então, pronto. Já falamos acerca de muita coisa. Nós começamos com a oração de São Francisco de Assis, pedindo a Jesus a graça de sermos instrumentos da paz de Deus no mundo. E é uma graça enorme, já viram? Pedir a graça de sermos instrumentos da paz de Deus no mundo. Não se trata de pedir simplesmente para sermos bonzinhos, que já não é coisa pouca, mas de sermos instrumentos da paz de Deus num mundo cheio de divisões. É uma ousadia enorme aquela que nós temos ao rezar aquela oração e ao querermos que ela seja real na nossa vida. Depois nós ouvimos o Padre Rui a falar sobre aquilo que nos chateia, aquilo que nos divide. E ao passar por Timor e pelo Líbano, ele apresentou o exemplo dos timorenses como um povo acolhedor e hospitaleiro até para os povos que lhes tinham feito mal no passado. E falou também como, apesar do conflito, os libaneses, as 3 famílias, como ele dizia, dos libaneses, conseguiram colaborar. E agora, depois das nossas conversas em grupo, o que é que nos ficou a ressoar no coração? Às vezes, diante de tanta informação nova, a nossa cabeça fica um bocado sem saber o que pensar, fica lenta, fica meio perdida a dizer: onde é que eu estou? Onde é que eu me meto agora? Onde é que eu estou? Tenho sido instrumento de paz? Onde é que eu estou? Como é que eu estou? Como é que eu sou cristão, amigo de Jesus, no meio do mundo? Em Braga, como é que eu sou cristão? Pronto.
Agora vou dar-vos a resposta a esta pergunta, com uma lição absolutamente incrível, sobre como responder a estas perguntas todas. Onde é que eu estou? Como é que eu estou a ser cristão? Estão preparados? A sério, esta lição vai ser incrível. É mais ou menos assim, reparem. A lição do Evangelho diz: tu nunca saberás aonde estás, como estás, se estás a ser bom cristão ou boa pessoa em geral, se não souberes onde está o teu irmão. Pronto. No fundo é isto, já está. Acabou a lição. Acabou a lição. No fundo é exatamente isto. Nunca poderemos saber como é que eu estou, como é que eu estou a ser cristão, se não soubermos onde é que está o meu irmão, onde é que está o meu próximo, onde é que estão as outras pessoas, como é que elas estão. Vamos aprofundar isto. Vou-vos mostrar aqui uma imagem espetacular. Reparem. Temos aqui estas duas imagens. A primeira é o encontro do Papa com um grande imã, que é assim uma espécie de chefe, o Papa dos muçulmanos. É o imã Al-Azhar. Ele encontrou-se com ele no Egito. E quando se encontrou com ele, este Francisco, com este imã do Egito, ele no fundo tinha um encontro de trás, a motivá-lo. Trata-se de um encontro que aconteceu há cerca de 800 anos, entre São Francisco de Assis e o sultão do Egito, também do Egito. Chamava-se Malek al-Kamil. É uma história que às vezes os cristãos não conhecem e é bom que nós a conheçamos. São Francisco de Assis foi-se encontrar no tempo de guerra com um muçulmano e tratou-o como um amigo. O Papa descreve este encontro com palavras muito bonitas que eu vou pedir ao Afonso para ler. São Francisco, que se sentia irmão do sol, do mar e do vento, sentia-se ainda mais unido aos que eram da sua própria carne. Semeou paz por toda a parte e andou junto dos pobres, abandonados, doentes, descartados, dos últimos. Na sua vida, há um episódio que nos mostra o seu coração sem fronteiras, capaz de superar as distâncias de proveniência, nacionalidade ou religião. É a sua visita ao sultão Malik al-Kamil, no Egito. Aquela viagem, num momento histórico marcado pelas cruzadas, demonstrava ainda mais a grandeza do amor que queria viver, desejoso de abraçar a todos. Esta história é absolutamente incrível. De certeza que nos vossos livros de história já leram aquelas histórias, todas elas muito tristes, é verdade, sobre o que aconteceu no tempo das cruzadas, como os cristãos e os muçulmanos andavam todos à pancada para ver se conquistavam várias terras, entre as quais Jerusalém, a chamada Terra Santa. Mas é verdade que às vezes os livros de história não contam também outras histórias, se calhar mais laterais, mas muito, muito bonitas, como esta, de um São Francisco de Assis, pobre, 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 que sem dinheiro nenhum se põe a pé a ir ao Egito, porque no tempo de guerra deseja oferecer a paz ao seu irmão muçulmano. Quando lá chega, não deseja impor-lhe a fé cristã, embora tenha sempre Cristo no seu coração, mas quer simplesmente encontrar-se com o muçulmano como um irmão e saber onde está o seu irmão. É absolutamente incrível. E por isso é que este encontro ainda pode ser muito importante para nós num mundo em que continuam a haver tantas guerras. Como é que ele, Francisco, neste encontro com o sultão muçulmano, pode inspirar o nosso dia-a-dia? Eu acho que ele tem muito a dizer-nos ao nosso dia-a-dia. Eu acho que Francisco de Assis, e é aquilo que o Papa acredita, tem uma coisa muito profunda que quer questionar do nosso modo de vida. E eu vou-vos começar a dizer o que acho que isso é, contando-vos uma história muito pequenina. Quando eu era pequenino, há muitos anos atrás, no Natal de 1997, o meu irmão e eu, o Zé Miguel, recebemos dos nossos pais uma consola da Sega Mega Drive que tinha 16 bits. Era uma coisa absolutamente alucinante. E o único jogo que tínhamos era o Sonic, um ouriço cacheiro azul que tentava derrotar os intentos maléficos do professor Sputnik, que era um homem mau e que queria fazer mal ao mundo. E andavam os dois à batatada o tempo inteiro. Eu não tenho nada contra o jogo em si, atenção. Mas reparem, eu acho que mesmo que no fundo nós queiramos ser pessoas de paz,
os jogos que nós jogamos, os filmes que nós vemos, parece que nos entra na cultura, falam-nos sempre do mesmo. Para venceres, para seres vencedor, tens que derrotar alguém. Tens que ter um inimigo para mandar abaixo. O Sonic tinha que derrotar o Dr. Sputnik e o Dr. Sputnik tinha que derrotar o Sonic, e assim é que se vencia. Vencer, nesta lógica, é sempre vencer o outro. Nunca é vencer com o outro, que dá aquela palavra tão bonita que os latinos nos ensinaram, que é convencer, vencer com o outro. Dou agora um outro exemplo, que pode até ajudar, se calhar, aos pais. Anos mais tarde, depois deste jogo, o Leonardo DiCaprio esteve em 2 filmes que são completamente diferentes um do outro. O Diamantes de Sangue, Blood Diamonds, e o Lobo de Wall Street. Nos Diamantes de Sangue, o Leonardo DiCaprio é um homem que quer denunciar os negócios obscuros de gente rica, que para ficarem com os diamantes da África, destroem a vida de milhares de pessoas mais pobres em África. E o segundo filme fala de um homem que fez muito dinheiro na América, mas que para fazer todo esse dinheiro desprezava os outros e tratava-os mal. Os filmes são muito diferentes, não é? No primeiro, o objetivo é vencer os ricos europeus que exploram os pobres, e no segundo, o objetivo é vencer uma grande fortuna, ganhar uma grande fortuna, mas a custo de tratar mal os outros. Mas apesar desta diferença, os filmes têm alguma coisa em comum. Em qualquer um dos filmes, que o facto de que o herói ganhe tem necessariamente que ver com destruir os inimigos. Ganha aos outros, nunca com os outros. Bem sei que às vezes na vida é mesmo assim. Mas não será assim porque ainda não nos convertemos de facto ao amor de Jesus? Porque na nossa cabeça, de facto, ganhar implica sempre que alguém perca. Na economia, no futebol, até nos rankings da escola, nas notas. O problema não é que um vença e os outros não. Mas é que às vezes parece que passa assim, sorrateiramente, a impressão de que perder é ganhar uma certa frustração, o desprezo de não ser digno da vitória, ou se quiserem até quase uma mancha de ser cúmplice do próprio azar, que é uma coisa que não faz sentido. E esta visão da vida faz com que nos sintamos às vezes sozinhos no mundo, a tentar ganhar contra os outros e sem desejo de encontro. Ficamos tristes, ficamos com os nervos à flor da pele. E por isso há uma decisão que o Evangelho nos quer abrir no coração. É uma alternativa mesmo séria. E a alternativa é esta. Tu queres vencer contra os outros ou queres vencer com os outros? Em que lado é que queres estar? Esta é a pergunta fundamental que a Fratelli Tutti nos põe. Queres olhar para o outro como um adversário que tens que conquistar, impingir a tua ideia, ou queres ver o outro como alguém que pode ser teu amigo, mesmo que não pense como tu? A Bíblia conta-nos a história do início deste estilo de vingança, de uma vida que gera pessoas que querem lutar contra os outros, de uma maneira muito interessante, e que nós vamos agora vê-la, porque ela vai iluminar muito daquilo que nós estamos aqui a falar. Let me tell you a story. The first story my father told me and the first story that I told each of you. In the beginning, there was nothing. Nothing but the silence of an infinite darkness. But the breath of the Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light." And light was. And it was good. The first day. And then the formless light began to take on substance and shape. The second day. And our world was born. Our beautiful, fragile home. And a great warming light nurtured its days. And a lesser light ruled the nights. And there was evening and morning. Another day. And the waters of the world gathered together.
And in their midst emerged dry land. Another day passed, and the ground put forth the growing things, a thick blanket of green stretching across all creation. And the waters, too, teemed with life. Great creatures of the deep that are no more. Vast multitudes of fish, some of which may still swim beneath these seas. And soon, the sky was streaming with birds. And there was evening, and there was morning, a fifth day. Now the whole world was full of living beings, everything that creeps, everything that crawls, and every beast that walks upon the ground. And it was good. It was all good. There was light and air and water and soil, all clean and unspoiled. Your plants and fish and fowl and beast, each after their own kind, all part of the greater whole, all in their place, and all was in balance. It was paradise, the jewel in the Creator's palm. And the Creator made man, and by his side woman, father and mother of us all. He gave them a choice. Follow the temptation of darkness, or hold on to the blessing of light. But they ate from the forbidden fruit. Their innocence is extinguished. And so for the 10 generations since Adam, sin has walked within us. Brother against brother. Nation against nation. Man against creation. We murdered each other. We broke the world. We did this. Man did this. Everything that was beautiful, everything that was good, we shattered. No fundo, este vídeo conta-nos a história do Gênesis, entre Adão e Eva e os seus filhos Caim e Abel. E talvez a coisa mais engraçada é que, no fundo, no início da Bíblia, no Gênesis, há duas perguntas que nos estão a ser dirigidas com esta história absolutamente forte e incrível, impressionante, que parece que são histórias de há muitos anos atrás, mas que no fundo continuam a falar de nós. No fundo, a primeira pergunta, as duas perguntas Deus dirige-as a cada um de nós. Onde estás? Pergunta Deus a Adão e Eva. Onde é que tu estás? Como estás? Como é que te sentes? Onde é que tu vives? É uma pergunta certeira ao coração. Vives na terra da alegria, da paz, da bondade, da partilha, da solidariedade? Ou estás na terra da tristeza, da discussão, da chatice, dos nervos à flor da pele? E esta pergunta junta-se uma segunda. Onde está o teu irmão? E aquilo que na Bíblia vai passando é sobretudo esta ideia que depois em Jesus se torna claríssima, quando Jesus diz que é preciso amar a Deus sobre todas as coisas, mas sempre ao próximo como a ti mesmo. Jesus junta tudo isto. E aquilo que a Bíblia no fundo nos diz é que só poderás saber onde é que tu estás e como é que tu estás se souberes no teu coração como é que está o teu irmão e te preocupares por isso. Por isso, se alguém te disser, olha, eu estou muito bem, como é que está o teu irmão? Não sei, duvidem dessa resposta. Essa resposta se calhar não está assim tão certa. Se eu não sei como é que está o meu irmão, se calhar também não sei como é que eu próprio estou no meu coração. E reparem, isto agora se calhar vai doer um bocadinho. Mas pronto, vale a pena dizer de vez em quando umas coisas duras, se é para ajudar a aprofundarmos o nosso amor. Reparem numa coisa, temos aqui, nós nos chamados países ricos, que são os países ocidentais, assim que vivem ao estilo da Europa, temos muçulmanos que não se sentem acolhidos, temos cristãos que são perseguidos ou igrejas queimadas, como aconteceu no Chile. Temos vidas de bebés que não são desejados e temos imigrantes que são barrados à porta das fronteiras e que ninguém os quer. Embora sejam temas muito diferentes, a verdade é que têm uma coisa de comum. É uma cultura que não quer saber do outro, uma cultura que descarta as outras pessoas,
porque não são convenientes, porque aparecem a horas que não nos apetece, tipo aquele amigo que bate às 2 da manhã à porta de casa e não nos apetece abrir a porta e preferimos meter tampões e virar a cabeça para o outro lado. Por outro lado, é exatamente nestes países mais ricos, onde tudo isto acontece de maneira tão extrema, onde acontece também uma realidade que nos chama muita atenção. É nestes países mais ricos, de acordo com este gráfico de 2017, onde há maiores taxas de desordens psicológicas, de doenças psíquicas, de consumos de droga, de ansiedades, depressões, desordens alimentares, esquizofrenias, curiosamente nos países onde há mais dinheiro. Mas aí, isto é talvez um indício de que quando nós não sabemos onde é que está o nosso irmão, se calhar também não sabemos onde é que estamos nós próprios. Isto não é para assustar, mas é para dizer que de facto é uma coisa mesmo séria e aquilo que o Papa quer tocar é uma coisa mesmo séria, que tem mesmo a ver com a vida. Se não sabemos como estão os nossos irmãos imigrantes, refugiados, os bebés que não são acolhidos, os pobres que não damos acolhimento, se não acolhermos a vida nos braços e com políticas, como é que os nossos corações poderão vibrar com o encontro com a vida e na alegria de ouvirmos Jesus a falar-nos ao coração e a dizer vem comigo? Mais uma vez, se eu não sei onde está o meu irmão, não sei nem onde sou, nem quem é que eu sou. Dizendo isto pela positiva, o Papa Francisco diz esta frase na Fratelli Tutti que o Afonso agora vai ler. O ser humano está feito de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a sua plenitude, a não ser no sincero dom de si mesmo aos outros. E não chega a reconhecer completamente a sua própria verdade, senão no encontro com os outros. Só comunico realmente comigo mesmo na medida em que me comunico com o outro. Exatamente. Nós precisamos do outro para saber quem somos. Nenhum padeiro faz pão, nem é bom a fazer pão, se não há ninguém que possa comer o pão que ele faz. Não é? As nossas virtudes pessoais de cada um de nós só as conhecemos na medida em que partilhamos com os outros e eles comem o pão e dizem que bom, tu és um bom padeiro. E por aí fora. E portanto nós precisamos de saber onde está o nosso irmão, onde estão os outros, para sabermos quem é que nós somos. O motivo de fundo do Santo Padre para dizer estas palavras encontra-se no capítulo 10º de São Lucas. E eu vou pedir ao Henrique que o leia brevemente. Para aqueles que estão com mais sono, fiquem a saber que já estamos mesmo a terminar. Vou passar então a palavra ao Henrique. Um certo doutor da lei, que queria experimentar Jesus, levantou-se e fez-lhe esta pergunta: Mestre, que devo eu fazer para ter direito à vida eterna? Que diz a Escritura acerca disso? Respondeu-lhe: Como é que a entendes? E ele disse: Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus comentou: Respondeste bem. Faz isso e alcançarás a vida. Mas o doutor da lei, querendo justificar-se, tornou a perguntar: E quem é o meu próximo? Então Jesus contou o seguinte: E um homem a descer de Jerusalém para Jericó. Caíram sobre ele uns ladrões que lhe roubaram roupa e tudo, e espancaram-no, e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por casualidade, descia um sacerdote por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Também por lá passou igualmente um levita, que ao vê-lo, se desviou. Entretanto, um samaritano que ia de viagem passou junto dele e ao vê-lo sentiu-se compaixão. Aproximou-se, tratou-lhe os ferimentos com azeite e vinho e pôs-lhe ligaduras. Depois, colocou-o em cima do seu jumento, levou-o para uma pensão e tratou dele. No outro dia deu 2 moedas de prata ao dono da pensão e mandou-lhe: Cuida deste homem, e quando eu voltar, pago-te tudo o que gastares mais com ele. Jesus perguntou então ao doutor da lei: Qual destes 3 te parece que foi o próximo do homem assaltado pelos ladrões? E ele respondeu: O que teve compaixão dele. Jesus concluiu: Então vai e faz o mesmo. Nesta linda história do bom samaritano, acho que temos o exemplo daquele que sabe onde está, porque sabe onde é que está o seu irmão e por isso sabe o que é que deve fazer. Podes
pensar que tudo isto, que falamos sobre o bom samaritano e sobre a Fratelli Tutti, é aquilo que um cristão deve fazer quando está fora da igreja, para ser coerente com o que viveu lá dentro. Mas eu acho que isso é uma versão muito pobre. Eu vou-vos dizer muito mais do que isso. Aquilo que o cristão vive na igreja, dentro da igreja, é exatamente a parábola do bom samaritano. Sempre que celebras a Eucaristia, sempre que celebras a missa, o amor que Jesus, o amor de Deus que se manifestou na nossa vida com a entrega de Jesus, é aquilo que tu celebras na missa, acreditando que Jesus nos tratou a todos como iguais, que ele se aproximou de nós quando se calhar nós tínhamos perdido o equilíbrio, como aquele homem que caiu ali no Evangelho e fez alguma coisa que não queria. E ele, Jesus, aproxima-se de nós e perde tempo connosco em cada missa e em cada momento da nossa vida, para nos curar o coração, para nos alimentar com a sua vida, com o seu corpo e com o seu sangue, para nos curar com esperança e com a presença e com a sua amizade. E essa cura, essa proximidade de Jesus em todos os momentos da nossa vida, em particular na missa, permite-nos pôr-nos em pé e ouvirmos um convite ao nosso coração. Aquilo que eu te fiz, vai e faz o mesmo. Portanto, a questão não é ser coerente fora da igreja com aquilo que eu fiz lá dentro. A questão é permitir que a missa continue no mundo. O convite não é ser coerente, é deixa que Jesus continue através de ti, a fazer o mesmo que ele fez contigo lá dentro. Vai e faz o mesmo. E neste sentido, de viver a Eucaristia em todos os momentos da nossa vida, o Papa diz o seguinte, que o Afonso vai ler. Jesus podia dizer estas palavras porque tinha um coração aberto que assumia os dramas dos outros. São Paulo exortava: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Quando o coração assume esta atitude, é capaz de se identificar com o outro sem se importar com o lugar onde nasceu nem de onde vem. Entrando nesta dinâmica, em última análise, experimenta que os outros são a sua carne. Estão a ver, ser a sua carne é uma expressão que tem a ver com a missa, tem a ver com comungar com os outros. Somos uma só família. Isto não se trata simplesmente de um Papa a dizer que temos que ser bonzinhos, mas é um Papa a dizer que se no centro da nossa vida está a Eucaristia, então nós temos que a viver em todas as nossas relações, com todas as pessoas que vierem ao nosso encontro. Porque aí saberemos onde está o nosso irmão e onde é que nós estamos e como é que nós queremos estar com Jesus. Por isso, se calhar, as perguntas que deixo para o final desta noite são as seguintes. Sentes que o coração de Jesus e o seu modo de amar te motivam a quereres vencer sempre com o outro? Percebes que o modo como Jesus te olha e te ama chama-te a partilhares com todos o amor que recebeste dele? Queres partilhar esse amor tal como Jesus? Isto é, acolhendo todos no teu coração, até aqueles que se calhar te chateiam, te irritam, te fizeram mal? Como queres que se realize na tua vida a oração que fizeste ao início? Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Última nota. Uma maneira muito prática de semeares esta atitude é fazer um compromisso muito pequenino e muito prático de viveres unida a Jesus todo o teu dia, unida à maneira de Jesus atuar. E como? Há uma aplicação que, se quiserem, podem instalar no vosso telemóvel e que dá 3 orações diárias para nos ajudarem a viver muito unidos à maneira de Jesus viver e de ser um instrumento da paz de Deus no mundo. São 3 orações que dá o Click to Pray, que podem instalar no vosso telemóvel. Com Jesus pela manhã é um parágrafo muito pequenino, de 5, 6 linhas, para ajudar a oferecer o dia, escutando logo a palavra de Deus pela manhã, que te envia para amar os teus irmãos. Depois aparece-te uma notificação com Jesus pela tarde, para recordares o convite que Jesus te faz para seres com Ele
pão partido, pão que alimenta a vida de outras pessoas, uma só carne, como dizia o Papa. E finalmente, com Jesus pela noite, tenho umas perguntas muito pequeninas e muito simples para te ajudares a avaliar o teu dia e o modo como estás a viver a tua entrega e a seres instrumento da paz de Jesus no mundo. Por isso agora vamos fazer o mesmo, está bem? E para terminar, pedia ao Henrique para ler esta oração final. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito fraterno. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. E agora rezamos juntos para terminar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e boa noite.